Um rio, um lago e uma ponte separam a fronteira mais movimentada do país. A Ponte da Amizade é um símbolo da paz entre Brasil e Paraguai, mas a tranquilidade nessa região acaba quando traficantes entram em ação. Foz do Iguaçu, Paraná. Os agentes se preparam para patrulhar a fronteira com o Paraguai. O equipamento de proteção é obrigatório aqui. Os traficantes paraguaios estão armados e são perigosos. A gente vai acompanhar agora uma operação da Polícia Federal no Rio Paraná, que divide o Brasil do Paraguai. Agora são 5 horas da manhã e é nessa hora que os traficantes costumam atravessar com a droga e entrar no Brasil. Os policiais levam as lanchas para um posto no meio da floresta. Qualquer barulho pode chamar a atenção dos olheiros, informantes do tráfico, e atrapalhar a operação da polícia. O dia amanhece, mas por algum motivo, os traficantes aguardam do lado paraguaio e não arriscam a travessia. Os agentes da Polícia Federal só podem atuar até a metade do rio. É como uma linha imaginária. Se eles chegarem ali, na margem do lado paraguaio, corre o risco dos seguranças, do tráfico e do contrabando atirarem. Até aqui onde nós estamos, a uma certa distância, o perigo é grande. A lancha usada aqui no patrulhamento da fronteira ultrapassa 100 km por hora. É a única maneira de chegar até os criminosos antes que eles retornem ao lado paraguaio. O Rio Paraná na fronteira tem 190 quilômetros de extensão. O Lago de Itaipu tem 1.350 quilômetros quadrados. Numa fronteira desse tamanho, os criminosos conseguem ver de longe as embarcações brasileiras. O desafio da Polícia Federal não é só inibir a entrada dos criminosos no Brasil, é descobrir as rotas do tráfico internacional e agir antes que eles percebam. Eles vigiam todo o nosso comportamento, a nossa base, aonde que os policiais estão indo. E se nós fizermos aqui um percurso agora de 20 quilômetros para cima, nós vamos demorar um tempo a voltar. E eles podem aproveitar esse tempo para passar. Usamos uma emboscada para pegar eles, nós deixamos os policiais no mato, ou agimos de maneira mais furtiva com as lanchas, com menor barulho. Né? Nós usamos mergulhadores, vamos fazendo vários tipos de ação. De longe, os policiais monitoram a movimentação na margem paraguaia. A polícia tem informação de que traficantes vão atravessar o rio com drogas em direção ao Brasil. Está descendo mais uma caloria. E as investigações confirmam a informação. Lá vai 3 toneladas de maconha. Assim que os criminosos chegam na metade brasileira do rio, os agentes entram em ação. As lanchas seguem em velocidade atrás do barco do tráfico. Os traficantes abandonam o barco e correm pela mata. Os policiais vão atrás, mas os traficantes conseguem fugir e abandonam mais de 2 toneladas de maconha no meio do caminho. Em outra ação, a situação se repete, mas desta vez, os traficantes tentam defender a carga e atiram. O agente revida. Mais uma vez, os criminosos conseguiram fugir. A maconha estava escondida no meio do contrabando de cigarro. Muitas vezes, a única maneira de pegar os traficantes é pelo ar. Os policiais federais sobrevoam em velocidade o Rio Paraná. Eles sabem que 2 embarcações estão carregadas de drogas. Assim que o helicóptero da polícia chega no local, os atravessadores tentam retornar e são surpreendidos. Os tiros são um alerta para impedir a travessia. Os policiais mandam um segundo atravessador voltar para a margem brasileira. Um deles consegue retornar ao lado paraguaio do rio, onde os agentes não podem agir.
O outro recebe a ordem de atracar. Repare que o traficante abandona o barco na margem e tenta fugir a pé. A ação da polícia é rápida. Chão! Vai pro chão! Eu quero você no chão! Bora! Bora! O traficante é preso em flagrante. E as drogas apreendidas. Mas o perigo não acaba por aí. Mesmo depois que os traficantes já estão presos, o risco para os agentes é grande. Veja que o barco com drogas é apreendido e escoltado até o posto da Polícia Federal. De repente, tiros são disparados do lado paraguaio. Tiro! O policial se protege num espaço mínimo e revida. A atuação da Polícia Federal nas portas de entrada do Brasil aumentou de 3 anos para cá, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Em vez de 5, agora funcionam 30 núcleos de combate ao tráfico, quantidade ainda insuficiente para patrulhar 17 mil quilômetros de fronteira. E como prender tanta gente durante as patrulhas? É uma tarefa quase impossível. Os policiais usam estratégias de investigação para reprimir o tráfico. É início da manhã. Os agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima saem para cumprir uma missão em Foz do Iguaçu: encontrar e prender traficantes que haviam atravessado o Lago de Itaipu trazendo maconha do Paraguai para abastecer um caminhão no Brasil. Segundo a denúncia, os criminosos estão armados e escondidos em uma plantação de milho. Mas para pegar a quadrilha de surpresa, os agentes precisam atravessar uma área de 7 quilômetros. Os olheiros do tráfico estão espalhados por essa região e avisam sobre as operações da Polícia Federal. Por isso, os policiais dão a volta na área e percorrem um caminho perigoso e cheio de obstáculos. Por mais de 30 horas, os agentes da Polícia Federal seguiram os passos da quadrilha. Até dormir na selva fazia parte do plano para não serem descobertos pelos olheiros. Ainda era madrugada quando chegaram ao esconderijo dos criminosos. Correu. No momento da prisão, os traficantes estavam dormindo. Os policiais apreenderam um fuzil, munição e um veículo usado na escolta dos criminosos. 6 pessoas foram presas em flagrante. As 4 toneladas de maconha seriam colocadas neste caminhão-tanque e levadas para uma comunidade no Rio de Janeiro. As investigações também levaram a Polícia Federal até uma casa onde outro caminhão estaria sendo carregado por traficantes. Os agentes agiram rápido e também foram recebidos a tiros. Os criminosos foram presos em flagrante. Para despistar a fiscalização, a droga seria transportada num caminhão de mudança. Mas nem sempre a polícia consegue chegar a tempo. Quando os traficantes entram no Brasil, a caçada acontece nas rodovias federais. Os agentes da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal acabaram de desviar o trânsito aqui na rodovia que liga o Paraguai ao Brasil. Tudo porque eles têm a informação de que os traficantes esconderam drogas nesse ônibus, que saiu de Foz do Iguaçu e segue em direção à cidade de Cascavel. O ônibus é vasculhado. Cães farejadores entram em cena. Só vou pedir pra vocês aguardarem sentados, tá? Fiscais da Receita dão apoio à operação. Os cachorros procuram drogas com os passageiros em roupas e mochilas. Policiais federais examinam tudo, mas a suspeita era falsa. Os traficantes desviam as rotas quando descobrem qualquer tipo de operação policial. Eles usam estradas alternativas para fugir da fiscalização. Com a ajuda do helicóptero, agentes da Receita Federal localizam 2 carros numa estrada de terra.
Veja que os traficantes tentam fugir quando a viatura se aproxima. Um dos carros consegue escapar e o outro é capturado. Nesta outra operação, os criminosos tentam fugir da Polícia Rodoviária Federal. As cenas se repetem todos os dias. Quando ficam encurralados, os traficantes fogem pelas plantações. Esse abandonou o carro e correu por dentro do milharal, mas acabou preso. À noite, o trabalho dos agentes é ainda mais difícil. Fica quase impossível pegar os criminosos no meio da escuridão. Essa é uma das estradas de terra usadas pelos traficantes para fugir da fiscalização. Elas passam por plantações gigantescas. Não há iluminação nem sinalização. E os traficantes ainda se camuflam no escuro. Eu vou pedir para desligar o farol do nosso carro. Olha só, essa é a visão que os policiais têm durante uma perseguição à noite aqui. Eles ainda correm o risco de sofrer uma emboscada dos criminosos. Acompanhamos uma operação pelas estradas que cortam o Paraná. Os policiais procuravam um traficante de drogas que desviou o caminho para não passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Negativo. Dessa vez, o traficante conseguiu fugir. Normalmente eles apagam as luzes quando verificam que estão na iminência de ser abordado. E eles, cada um pega uma rota, aí dificulta, fazendo com que a gente, quando aborde, consiga pegar só um e os outros consigam fugir. E no escuro, com as luzes traseiras e o farol apagado, fica quase impossível visualizar o veículo nessas estradas vicinais. É impossível contar quantos traficantes conseguem entrar com drogas pelas fronteiras do país. É como uma briga de gato e rato, que vai recomeçar amanhã, mais uma vez. O Jornal da Record de hoje termina aqui.